Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Nada mais comum nas atividades terrenas do que o hábito enraizado das querelas, dos desentendimentos, das chateações. Nada mais corriqueiro entre os indivíduos humanos. Como um campo de meninos em que cada gesto, cada nota, cada menção se torna um bom motivo para contendas e mal-entendidos, também na sociedade dos adultos o mesmo fenômeno ocorre. Mais do que compreensível é que, semelhante a um menino de pavio curto, libere adrenalina nos episódios cotidianos que desafiem a sua estabilidade emocional. Compreensível que se agite, que se irrite, que alteie a voz, que afivele ao rosto expressões feias de diversos matizes. Em virtude do nível do seu mundo íntimo, tudo isso é possível de acontecer. Contudo, você não veio à Terra para fixar deficiências, mas para tratá-las, cultivando a saúde. Você não se acha no mundo para submeter-se aos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer para os campos da razão lúcida. Você não nasceu para se deixar levar pelo destempero, pela irritação que desarticula o equilíbrio, mas tem o dever de educar-se, porque tem à pauta da sua vida o compromisso de cooperar com Deus à medida que cresça, que amadureça, que se enobreça. Desse modo, os seus aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis e destemperadas, já começam a provocar ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que se encontram no mundo para dar conta de compromissos abençoados com Jesus Cristo e com seus prepostos. Assim, observe-se mais. Conheça-se no aprendizado do bem um pouco mais. Esforce-se mais por melhorar-se. Resista um pouco mais aos impulsos da fera que ainda ronda suas experiências íntimas. Aproxime-se um pouco mais dos benfeitores espirituais que o amparam. Perante as perturbações alheias, aprenda a analisar e não repetir. Diante da rebeldia de alguém, analise e retire a lição para que não faça o mesmo. Notando a explosão violenta de alguém, reflita nas consequências danosas, a fim de não fazer o mesmo. Cada esforço que você fizer por melhorar-se, por educar-se, será secundado pela ajuda de luminosos imortais que estão, em todo o tempo, investindo no seu progresso, para que, pouco a pouco, mas sempre, você cresça e se ilumine, fazendo-se vitorioso cooperador com Deus, tendo-se superado a si mesmo, transformando suas noites morais em radiosas manhãs de perene formosura. Quando você for visitado por uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponha-se a ela. E quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga de si para consigo, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Mansos e pacíficos. Este é o nosso tema de hoje. Quem nos traz é a companheira Cacilda, que nós perguntaríamos inicialmente. Cacilda, vivemos hoje um tempo de muita falta de respeito. E existe uma mensagem de Jesus que diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão está sujeito a julgamento, e o que disser raca será condenado, como também o que disser és louco.
A que está se referindo Jesus? Bem, quando Jesus diz, eu porém vos digo, e ele diz isso várias vezes, em vários ensinamentos, né? Ele está enunciando ensinos que alterariam profundamente conceitos temporais já superados pela sua moral, ou ele daria um alcance maior, dando ao homem uma visão mais clara de si mesmo e uma responsabilidade mais definida em relação ao semelhante. Então, aqui, ele demonstra que nós cometemos falta não apenas quando matamos alguém, mas também quando nos encolerizamos contra alguém ou quando desprezamos alguém. Então, os judeus, quando eles diziam raca, raca é uma palavra que significava homem sem nenhum valor, falavam, né, raca, e cuspiam de lado, significando que a pessoa não merecia nenhuma consideração. Então, este comportamento, ele não se enquadra na justiça humana, né? Ninguém vai preso por ter esse comportamento, mas é de uma violência arrasadora, a ponto de ser capaz de matar na vítima, às vezes o bom humor, a coragem, a alegria, a estabilidade íntima, e há indivíduos que conseguem aniquilar nas pessoas a própria vontade de viver. Por isso, sempre que a nossa palavra se transforma em estilete, ferindo o semelhante, nós estaremos enquadrados como assassinos do sossego alheio, devendo passar por estágios depuradores de inquietação e angústia em penitenciárias, que são interiores, quer dizer, situadas em nossa própria consciência. Alguém poderá dizer, quando me exaspero com alguém, é porque já me aborreceu ou prejudicou-me tanto que fez com que eu perdesse a paciência. Por isso reagi. Olha, este raciocínio, que é da maioria às vezes, né, revela um total desconhecimento dos princípios evangélicos. Porque, segundo Jesus, a base fundamental de nossa estabilidade íntima não é o que os outros nos fazem, mas o que fazemos aos outros. Então, o mal atirado em nossa direção somente nos atingirá na proporção em que lhe oferecermos guarida e nos propusermos a revidar. Se alguém nos remete, por exemplo, uma bomba pelo correio e soubermos qual o conteúdo do pacote, nós seremos tolos se nos dispusermos a abri-lo. E o mesmo acontece com as injúrias que nos fazem. São bombas perigosas, capazes, né, de colocar em risco a nossa própria saúde. Por que recebê-las reagindo negativamente? Então, a atitude mais acertada é a compreensão. Se procurarmos ver no remetente alguém certamente perturbado por problemas, desajustes que o levem a essa agressividade, nós teremos condições para desativar a bomba, preservando o próprio equilíbrio. Toda moral evangélica se funda num ponto essencial. Nossa felicidade está subordinada não ao que recebemos, mas ao que damos. Aqueles que justificam sua agressividade, sua impaciência, seus desajustes, atribuindo-os ao companheiro alheio, ainda não aprenderam nada do Evangelho. E o alto índice de violência do qual estamos aí vendo a cada dia, tem a ver com o que você está falando? Tem muito a ver, né? E é muito importante, Pinheiro, a gente perceber o seguinte, que lá na raiz da violência, quase sempre há um sentimento de insatisfação e de revolta. E raramente alguém que se sente pleno, feliz, responderá ao mundo com atos de violência. Então, outro fator também capaz de desencadear a violência é o medo. O temor excessivo, o ódio, a revolta geram igualmente um estado de alerta desencadeado pela liberação dos hormônios do estresse. Então, eles explicam que existem dois grupos. Os dos que sentem medo e demonstram esse medo ficando na defensiva, fugindo do convívio social, se retraindo inseguros, vivendo trancados entre quatro paredes, com medo de se ferir ou de se magoar. E o outro grupo é o dos que, embora sintam medo, procuram ocultá-lo através da agressividade. A sociedade moderna, ela é muito competitiva e ambiciosa. Hoje nós percebemos,
que para a maioria é mais importante ter do que ser. Então, o desejo de possuir objetos materiais, que são constantemente renovados, faz com que as frustrações sejam frequentes. E a frustração e a insatisfação geram agressividade naqueles que, não podendo possuir, sentem-se impotentes e frágeis, e transformando então essas sensações em violência. Quando falamos em violência, vem à nossa mente cenas de força bruta e até de sangue. Só é violência esse tipo de coisa ou existem outros tipos de violência? Existem realmente outros tipos de violência. Mas nós normalmente pensamos, quando falamos em violência, nós mentalizamos ali um homicídio, um estupro, um atropelamento, com lesão corporal. Mas o outro tipo, um pai, por exemplo, um pai autoritário, exigindo do seu filho atitudes incompatíveis com a fase de desenvolvimento, ali com a sua idade, é um ato de violência. Todas as vezes que coagimos alguém, que invadimos o direito do outro, que tolhemos a liberdade alheia, nós estamos agindo com violência. Então, ao contrário do que se pensa, a violência não se restringe à agressão física. Existe, num número alarmante, a violência psíquica e moral, que é aquela que humilha, que oprime, subjuga o indivíduo e até esse indivíduo que, por natureza, anseia a liberdade de agir e de pensar. Então, quando se disciplina um filho com severidade excessiva, quando se demonstra amar um filho mais que o outro, quando se humilha um companheiro de jornada terrena com atitudes ou com palavras ofensivas, nós estamos agindo com violência. Então, a violência ela está em tudo o que seja capaz de imprimir sofrimento ou destruição ao homem. A violência é o sintoma de um profundo desequilíbrio. E existe também a violência gerada pelo preconceito. Tem lá o preconceito racial, social, religioso. E o homem é um ser social que necessita viver em grupo porque ele tem necessidade de afeto, de segurança, de prestígio, de integração social. Então, a violência gerada pelo preconceito, ela é muito comum na sociedade, embora a gente negue, né? Mas nós temos a guerra dos cristãos contra os muçulmanos, que é o preconceito religioso, de brancos contra negros, que é o preconceito racial. As empregadas domésticas que não podem usar o elevador social dos edifícios é um preconceito social. E tantos outros que existem e que provavelmente nós todos estamos enquadrados, né? Falando ainda em violência, em desrespeito, vamos nos ater agora à questão da mágoa e do ressentimento. Significa a mesma coisa, mágoa e ressentimento? Olha, a mágoa é a dor que nós sentimos diante de uma ofensa. É um sentimento de tristeza, de pesar, de desgosto mesmo, que muitas vezes é arquivado na forma de ressentimento, ou de rancor, de melindre. O ressentimento representa uma raiva contida. Agora, a diferença entre aquele que agride, né, o agressor, e o ressentido é que o agressor, ele optou por exteriorizar a sua raiva, enquanto que o ressentido optou por arquivá-la. Então, nós precisamos entender que ao sermos agredidos, seja física ou verbalmente, nasce em nós um sentimento de dor que nos provoca raiva ou medo. E são sentimentos instintivos e normais. Você diz que são normais. Se são normais, cabe então a pergunta: para que serve a raiva? Olha, se o estímulo que nós sofremos nos causa medo, então a nossa reação será de fuga. Se ele provoca raiva, nós nos preparamos para desencadear uma reação urgente, que resultará na reeducação do agressor, depende de como nós reagimos, né? Ou uma atitude violenta de nossa parte. Tudo vai depender do nosso grau de controle de raiva, que está ligado ao nosso instinto animal, maior ou menor. Então, sentir raiva não é bom e nem ruim, não é feio e nem bonito. É um sentimento natural, cuja finalidade é gerar uma ação,
urgente e enérgica em resposta a uma agressão sofrida. Porém, ao invés de direcionarmos a energia da raiva para a violência, nós devemos canalizá-la para a superação aos obstáculos à nossa frente e provocar a transformação positiva do meio em que vivemos. Nós podemos usar, por exemplo, a energia da raiva para competir de modo saudável no trabalho, para enfrentar as adversidades da vida, superar todos os desafios. Em um acidente de carro, por exemplo, a energia da raiva faz com que o pai arrebente a porta para salvar o filho preso ali às ferragens. Então, essa agressividade, vamos dizer, positiva, muda e transforma o mundo para melhor, enquanto a agressividade negativa causa a violência e a crueldade. Nós podemos usar aqui a outra face, né, a que Jesus se reportou tanto, né, a do esquecimento, da indulgência, da compreensão. Então, a ausência completa da agressividade gera apatia, a conformação, a depressão. Então, a poderosa energia da raiva, se bem controlada, só trará benefícios. Quando expressa sem limites, leva à delinquência e até ao crime. Quando é guardada como mágoa e ressentimento, volta-se contra seu portador e desencadeia, então, doenças físicas, nós chamamos, né, as doenças psicossomáticas, né, com fundo emocional, ou doenças mentais, principalmente a depressão. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Gotas de Luz e o nosso tema de hoje, mansos e pacíficos, com a companheira Cacilda Donegã Ambrósio. Cacilda, retomando então o nosso assunto, eu perguntaria a você o seguinte: quais as consequências da raiva para o nosso corpo? Isso é muito importante, né, Pinheiro, a gente saber. Tem pesquisas realizadas que demonstram que a raiva, ao dominar o nosso cérebro, sufoca a nossa capacidade de distinguir o certo ou errado e não nos permite ver as consequências dos nossos atos a curto ou a longo prazo. Vários estudos científicos demonstram que a raiva é prejudicial à saúde, principalmente para o sistema cardiovascular. A raiva ela libera grandes quantidades de adrenalina, noradrenalina e cortisol que levam a alterações fisiológicas, deixando o organismo em estado de alerta máximo, preparado para reagir prontamente. Então, aumenta os batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, né? Os músculos ficam tensos. Há uma diminuição do fluxo sanguíneo para a pele, gerando aí uma flacidez cutânea, aquele suor frio, boca seca, um aumento da glicose no sangue e muitas outras alterações. Então, imagine uma pessoa que vive enraivecida nesse estado de alerta constante. Não há dúvidas que perderia a saúde, podendo desenvolver a longo prazo, para a gente poder entender, diabetes, hipertensão, angina, infarte, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? O AVC. Que a gente chama. E além de tendinites, artrites, gastrites e outras ites mais. Muitas pessoas, movidas por esse sentimento de raiva, querem vingança, né, com o ofensor e estão perdendo a oportunidade de viver com a consciência tranquila. Os que permanecerem ligados à ofensa, com ódio, com ressentimento, com o tempo, vai perdendo a paz, sentindo angústia, amargura e depressão. Como lidar com a raiva sem causar maiores danos? Olha, se nós estamos vendo que a raiva é um sentimento básico até, né, proveniente lá da nossa herança animal, melhor é a gente aprender mesmo a lidar com ela. Então, de que maneira? Desenvolver a paciência, a compreensão, a tolerância para com as pessoas que convivem conosco, aprendendo a perdoar o ofensor. Então, estes são os meios seguros de nós vivermos em paz. Mas essas virtudes, elas não nascem conosco. Elas resultam, sim, de muitos esforços pessoais.
Há muitas sugestões de psicólogos, psicanalistas que podem nos auxiliar a lidar com esse sentimento, né, que é a raiva. Então, quando a raiva surgir, nós devemos fazer um questionamento, uma análise lógica, né, uma reavaliação dos pensamentos que detonaram a raiva. Nós podemos sair para caminhar, praticar um esporte, né, onde a raiva possa ser extravasada, tentar perceber em nós que comportamentos podem ter sido aí, vamos dizer, o estopim da agressão e finalmente tentar encontrar ganhos, né, o lado positivo que esse conflito pode ter nos trazido. Então, daí nasce a compreensão e o perdão. Agora, para alguns, a gente percebe, ou a maioria, a paciência e a tolerância são sinais de fraqueza, de passividade. Mas, olha, é preciso ser forte e disciplinado para ser hoje paciente e tolerante. O adversário, se nós formos analisar, é o nosso melhor professor, pois ele nos mostra exatamente como somos e isso facilita-nos o autoconhecimento e a reforma íntima, tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Devemos adotar medidas defensivas, sim, né, para educar o agressor, para que ele não crie o hábito de nos ferir. Há pessoas excessivamente melindrosas que também ofendem-se por nada, porque sofrem de complexo de inferioridade e tendem a ver desprezo e ofensa pessoal em tudo. Então, o ressentimento tem suas raízes no próprio ressentido e não na ofensa em si. Jesus perdoou a humanidade por compreender a sua ignorância. Ele não se ofendeu com as agressões sofridas, porque ele não as levou para o lado pessoal. Sabia que aqueles homens estavam fazendo o melhor que podiam, de acordo com o conhecimento e a sabedoria que possuíam naquele momento. Você traz neste momento a palavra ofensa e também a palavra perdão. Como aprender a perdoar? Se nós conseguirmos ver o agressor como um espírito doente, desequilibrado, inseguro, medroso, né, como nós falamos no início, vaidoso, orgulhoso, até disfarçado com uma suposta superioridade, não será tão difícil perdoá-lo. Além do mais, quem ganha com o perdão somos nós, pois nosso pensamento, ele gera quadros mentais que circulam ao redor da nossa mente. Todos os pensamentos. Então, quando nós nos desligamos mentalmente do agressor, evitando cultivar por longo tempo desforras mentais, não somente nós iniciamos já o caminho do perdão, como também o da libertação de nós mesmos. Finalmente, nós precisamos compreender bem o significado do ato de perdoar, pois dependendo do modo como nós encaramos o perdão, nós podemos até aboli-lo de nossas vidas, ou transformarmos-nos em sacos de pancada, né, para os outros. Perdoar não é ser apático frente aos erros alheios. Não é também aceitar de forma passiva as agressões, os abusos, desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais e fingir que está tudo bem, para não ter que alterar, às vezes, toda uma vida de relacionamentos. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais e simplesmente reprimir a raiva. Não. Perdoar também não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes, de amigos, mas é ter compaixão, ou seja, um entendimento maior através do amor incondicional. Por isso a gente fala que é um modo de viver. E é um modo de viver de quem primeiro abre mão do direito de vingança, para depois esquecer a ofensa e finalmente atingir um estágio de não se sentir ofendido, a exemplo de Jesus, né, que sentia compaixão pelo ofensor, tentando compreender as razões que levaram o agressor a cometer essa ação contra nós, entendendo que cada indivíduo age de acordo com seu grau de entendimento e de evolução espiritual. Quando nos aborrecemos ou vemos comportamentos errados, tendemos a querer mudar as pessoas. É por aí? Nós precisamos nos renovar, né? Pois assim nós transformaremos o mundo.
Nós não devemos modificar as coisas de fora, mas devemos aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Então, é antigo já o hábito que nós desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para tudo, né? Tudo aquilo que ocorre de negativo em nossa vida. Então, culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar ainda a ilusão de que não somos nós que atraímos os nossos conflitos e dificuldades. Então, é preciso entender que as energias mentais que nós irradiamos, elas são responsáveis por tudo aquilo que atraímos em nossa vida. Então, nós devemos assumir essa responsabilidade perante a própria existência. Nós é que atraímos, né, com as nossas vibrações. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Assim como também não poderemos fazê-la pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos e mais rápido encontraremos harmonia no lar, na convivência com os outros, né, no trabalho, em qualquer local. Tem uma lista enorme de culpados, né, aos quais nós atribuímos a responsabilidade pelo nosso destino infeliz. Então, a gente atribui a desajuste da família atual, eu sofro por causa da minha família, isso daí são erros de vidas passadas, nós achamos que são ações de espíritos perturbadores, né? Essas influências, nós acreditamos que somos vítimas indefesas. Há pouco você falou em autoconhecer-se em reforma íntima. O autoconhecimento e a reforma íntima é importante para que venhamos a ser pacíficos? Muito importante, porque a reforma íntima, ela é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual. E, conhecendo-nos, modelamos-nos, né, progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos na nossa existência. Então, é a transformação, que a gente fala do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, o homem atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. E por que, Cacilda, reformar-se? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos ao aprimoramento do espírito. E para que a reforma íntima? Bem, para transformar o homem e, a partir dele, do homem, toda a humanidade, que ainda está tão distante das vivências evangélicas. E é urgente que nos enfileiremos, então, ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo, então, aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação desse terceiro milênio. Pare, ouça e medite. Momento de reflexão. Dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Nessas ocasiões, tudo corre mal. Acontecem insucessos imprevistos e contrariedades surgem de muitas situações que se amontoam, transformando-se em óbice cruel de difícil transposição. Surgem aflições em família que navegava em água de paz. Repontam problemas de conjuntura grave em amigos que te buscam socorros imediatos e, como se não bastassem, a enfermidade chega e se assenhoreia da frágil esperança que, então, se faz fugidia. Nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sentes indescritível necessidade de repouso. A morte se te afigura uma bênção capaz de liberar-te de tantas dores. Refaze, porém, a observação. Tudo são testemunhos necessários à fortaleza espiritual, indispensáveis à fixação dos valores transcendentes.
Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate e a vida calma amolentariam o teu caráter, conspirando contra a paz por vindoura, por adiar o instante em que ela se instalaria no teu imo. Quando tudo corre bem em volta de nós e de referência a nós, não nos dói a dor alheia nem nos aflige a aflição do próximo. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual e desse modo nos desviamos da rota redentora. Não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que independem de ti. A família segue adiante, o amor muda de domicílio, a doença desaparece, a contrariedade se dilui, a agressão desiste, a inquietude se acalma. Se souberes permanecer sereno ante toda dor que te chegue, enquanto no círculo de fé sublimas aspirações e retificas conceitos. Continua fiel no posto, operário anônimo do bem de todos, e espera. Os ingratos que se acreditaram capazes de te esquecer, lembrar-se-ão e possivelmente volverão. Os amigos que te deixaram, os amores que te não corresponderam, aqueles que te não quiseram compreender, quantos zombaram da tua fraqueza e ridicularizaram tua dor envolta nos tecidos da humildade, os que investiram contra os teus anelos voltarão, tornarão sim, pois ninguém atinge a plenitude da montanha sem a vitória pelo vale que necessita ser vencido. Tem calma. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo, Jesus luz intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor. Joana de Ângeles. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. E nós estamos de volta com o nosso programa Gotas de Luz, trazendo hoje o tema Mansos e Pacíficos. Cacilda, você começou a falar sobre reforma íntima. Onde se processa essa reforma íntima no ser humano? Bom, primeiramente dentro de nós mesmos, né? Cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência, do nosso relacionamento com familiares, com colegas de trabalho, com amigos, inimigos e ainda nos meios onde nós colaboramos desinteressadamente com serviços ao próximo. Então, em qualquer lugar. E quando fazer esta reforma íntima da qual você está falando? Bom, diante do que nós estamos vendo, o momento é agora, é já, né? Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que nós precisamos fazer no nosso íntimo. E as bases da reforma íntima, elas foram lançadas, interessante, né? Lá por Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele perguntou: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, na resposta à pergunta seguinte, né, na sequencial, que é 919A, feita também por Kardec aos Espíritos, Santo Agostinho é quem afirma. Assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, né? Com disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levem a mudanças de comportamento. Então, a disposição de conhecer-se a si mesmo
Ela surge provocada pela ação do sofrimento renovador, que sensibiliza a criatura e desperta para os valores novos do espírito. Uns, às vezes, chegam pela compreensão natural, e outros pela dor, que também é um meio de despertar. Cacilda, todos nós compreendemos a sabedoria dessa máxima que você acaba de mencionar. Conhece-te a ti mesmo. Compreendemos sim essa máxima. Mas a dificuldade está em conseguir isso. Qual o meio? Santo Agostinho ainda, né, na sequência que ele responde oferecendo o resultado de sua própria experiência. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, essas são palavras de Santo Agostinho. Então, isso é o que é autoanálise. É um processo sistemático, né, permanente de efeitos diários e contínuos, onde vamos ao encontro de nós mesmos. O processo de autoanálise pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem como meio de autoeducação permanente e ordenada. A partir do momento em que eu me analiso e percebo que sou colérica, irritada, raivosa, etc., eu devo procurar desenvolver o que? A afabilidade, a doçura, né? Que são manifestações naturais da benevolência para com as criaturas, que são resultantes do amor ao próximo. Então, ser afável e doce é ser uma pessoa cortês, agradável, bondosa, branda, suave, serena, meiga e terna. E por que temos tanta dificuldade em fazer essa reforma? Olha, Augusto Cury, eu achei interessante, ele conta que certa vez uma pessoa dormia mal porque ela morava num porão escuro. Ela sonhava em colocar uma lâmpada no ambiente. E depois de muito trabalhar, ela contratou um eletricista e colocou então a tão desejada lâmpada. Antes de acendê-la, ela pensou: agora finalmente vou dormir tranquila. E ao acendê-la, uma surpresa, perdeu o sono. Por quê? Porque a luz expôs a realidade que ela não via. A sujeira, insetos, aranhas. Só descansou depois de uma bela faxina. Infelizmente, alguns, ou vamos dizer nós, né, a maioria, preferem o escuro. Então vamos ter coragem para acender a luz em nosso porão e fazer uma faxina em nossa vida, e que é a reforma íntima. Essa história, ela revela que nós não somos tão saudáveis quanto pensamos, né? E quando nos conhecemos intimamente, há até algum desconforto ao depararmos com a nossa realidade. Não há milagre para transformar a personalidade, mas sim é um treino. Vamos mudar até um pouquinho o rumo desta conversa, mas relacionado com o nosso assunto, e eu colocaria para você o seguinte: como agir e como pensar para desenvolvermos a paciência diante dos problemas da vida que nós estamos mencionando? São tantos problemas e a gente precisa ter paciência, você disse há pouco. Olha, eu achei muito legal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trecho que diz assim, que dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas e a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Então, esse é o que está no Evangelho. A gente se colocando, por exemplo, no alto, e a gente vai ver um caminho. Imaginemos a gente fazendo um trajeto, um caminho pedregoso, difícil, e se a gente subir no alto da montanha, a gente observa que tem aquela parte ruim, mas logo à frente o caminho já ficou bom, tá um caminho legal. Então, com esse conhecimento, é isso que está querendo trazer aqui o Evangelho. Então, o objetivo do Espiritismo
é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, trazendo essa proposta audaciosa, né? Uma profunda mudança de paradigma que faz com que se viva no mundo, mas que não se seja do mundo. Então, a visão se amplia e tudo passa a ser visto dos olhos do Espírito. As coisas que se nos afiguravam infinitas, impossíveis, agora são naturais, mesmo que machuquem o nosso coração e não estão fora do controle de Deus. O homem, então, começa a ver seus problemas tão grandes como pontos pequeninos, com uma finalidade divina. Esses pontos de sofrimento são o quê? Progresso, evolução e aprendizado. Ele vê que os desesperos da vida física, embora dolorosos, se apagam na eternidade do espírito. E agora, olhando para trás, né? Como somos pequeninos e como Deus nos ama para nos dar tanta atenção. Somos pequenos, mas importantes. E como também no espaço nós somos quase zero. No tempo nós somos uma gota de 50, 70 ou 100 anos que seja, enquanto encarnados. E se nós somos tão pequenos, o que são nossos problemas, os nossos aborrecimentos? O que restou deles? Só a lembrança, o aprendizado e a paz que conseguimos, né? A força que adquirimos em passar por eles. Vamos olhar de novo os nossos problemas. Verificaremos, portanto, que a paciência para nós é mera obrigação e é desenvolvida. De que maneira? Pela educação, pelo exercício do espírito, sempre se dispondo a melhorar as próprias atitudes. Conhecemos também a máxima que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas só isso basta? Ser manso, ser pacífico, essa colocação? O importante não é só a gente conhecer, né? O importante é a gente vivenciar essa máxima. Então, um senhor relatou que um dia desses, ele estava no trânsito e parou num sinal fechado. E ele observou num veículo ao lado um adesivo com a seguinte citação evangélica. Então, enquanto estava lá parado no sinal, ele leu: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aí a frase chamou atenção pela beleza da ideia que contém, mas ele observou que não retratava a realidade, pois ao aproximar-se um desses garotos que entregam panfletos de propaganda nas esquinas, enquanto o sinal está fechado, a senhora que dirigia o veículo tratou esse garoto com aspereza, gesticulando raivosa, espantou o menino que se afastou um tanto desorientado. Então é muito comum percebermos esse tipo de situação, pois Jesus hoje tem sido muito divulgado, mas pouco vivido. Para que Cristo possa de fato viver em nós, é necessário que nós nos esvaziemos um pouco do egoísmo. Então a gente percebe, como você diz, muitos conhecem, é fácil nós vivermos os ensinamentos de Jesus dentro dos templos religiosos, né, da igreja, de um templo, do centro espírita, né, onde nós frequentamos, onde a situação e as pessoas nos favorecem. Quando tudo está calmo e todos serenos, é fácil ser brandos e pacíficos. Porém, os ensinos do mestre, eles devem ser vivenciados 24 horas por dia. E é sempre oportuno lembrar de nos colocarmos no lugar do outro e nos perguntarmos como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos em seu lugar. Cacilda, todos nós temos condições de nos melhorarmos, de evoluirmos. E é exatamente o que o plano maior espera da gente? É isso mesmo. Porque Deus fala com as criaturas, mas de que maneira? Por meio das próprias criaturas. Então, Deus falou conosco por intermédio de algumas pessoas que cruzaram nosso caminho. Naquele momento de dificuldades extremas, o amigo que surgiu com inesperado apoio foi simples canal do socorro divino. Era Deus dizendo que estava ao nosso lado. Todos nós somos instrumentos de Deus na face da terra. Ele nos colocou aqui para sermos cada um de nós, né, um canal de expressão de uma mensagem positiva à humanidade. Estamos mergulhados no caos do egoísmo.
Mas assim como o lírio surge do pântano, Deus nos colocou na terra para realizar o grande milagre do amor. Madre Teresa de Calcutá afirmou que ela se sentia, que interessante, como um pequeno lápis na mão de Deus e que ele estava enviando uma carta de amor ao mundo. Então nós também somos, todos nós, um lápis na mão de Deus. Quem tem o dom da alegria, seja um lápis de Deus para os tristes. Quem tem o dom da coragem, seja um lápis de Deus para os fracos. Quem tem o dom da fé, seja um lápis de Deus para os descrentes. Quem tem o dom da prosperidade, seja um lápis de Deus para os miseráveis. Quem tem o dom da cultura, seja um lápis de Deus para os ignorantes. Nós precisamos de Deus, não há dúvida, mas Deus também precisa de nossos talentos para escrever o alfabeto do amor no coração de cada um de seus amados filhos. Cacilda, por favor, a bibliografia do programa de hoje. Nós consultamos A Voz do Monte, do Richard Simonetti, Nos Passos da Violência, de Elaine Aldrovandi, Atitudes para Vencer, do José Carlos de Luca, Seja Feliz, Diga Não à Depressão, de Elaine Aldrovandi, Os Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, Espírito Hamed, Reforma Íntima é um texto do Centro Espírita Celeiro de Luz, Injúrias e Violências, também um texto do Centro Espírita Leon Denis, de Sônia Zagueto. 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury, e um texto da equipe Redação Momento Espírita. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Nem sempre divergência significa desunião. Se é verdade que as divergências ou discordâncias algumas vezes já comprometeram a união entre pessoas e grupos, não se deve dar a este fato a extensão de uma regra geral, pois é apenas um episódio discrepante. Onde há duas pessoas frente a frente, sempre há o que ou em que discordar. Seria impossível a existência de um grupo humano, por menos que fosse, sem um pensamento discordante, sem uma opinião contrária. Entre dois amigos, como entre dois irmãos muito afins, pode haver divergência frontal ou inconciliável em matéria política, religiosa, social, etc., sem que haja qualquer arranhão na amizade. Discutem, discordam, assumem posições opostas, mas continuam unidos. O diálogo é uma necessidade, pois é dialogando que trocamos ideias e permutamos opiniões e experiências. Cada qual, naturalmente, deve preparar-se ou educar-se espiritualmente para discutir ou divergir sem prevenções ou ressentimentos. O fato de não concordarmos com a opinião de um companheiro neste ou naquele sentido, ou de não adotarmos a linha de pensamento de uma instituição, deve ser encarado com naturalidade, mas não deve servir de motivo, jamais, para que mudemos a maneira de tratar ou viremos as costas a alguém. Seria o caso de perguntar: onde está o Evangelho que se prega a todo momento? Como falar em Evangelho, que é humildade e amor, e fugir a um abraço sincero ou um aperto de mão por causa de uma divergência ou de um ponto de vista? Então, não é a divergência aqui ou ali que, porventura, cava o abismo da desunião. É a incompreensão, o personalismo, o radicalismo do elemento humano em qualquer campo do pensamento. Pense nisso. Deolindo Amorim. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.